Muito bem, caro estudante, continuemos os nossos estudos. Vamos falar agora sobre quem avalia a redação. Vamos entender o processo específico de avaliação, os recursos humanos realmente usados para a correção da redação. A título de esclarecimento, a redação é avaliada por professores, por graduados na área de letras e ou linguística, certo? A maioria são professores, mas alguns não são professores, né? São ex-professores aposentados, são pessoas que de repente têm a graduação em letras ou linguística e corrigem. O processo todo é virtual, certo? Bastante tranquilo, conforme muitos relatam por aí nas redes sociais e afins, né? Agora, uma questão que vale a pena ser descrita. Se você ler o edital de seleção de avaliadores, percebe-se que é um procedimento muito trabalhoso, muito cansativo, uma carga horária até exaustiva, como se pode ver nos vários editais por aí de anos anteriores. É feita a inscrição dos participantes, né, dos candidatos a avaliadores, depois é feito um curso, primeiramente à distância, virtual, tradicionalmente durando um mês, certo? Esse pessoal faz aulas, lê bastante, faz exercícios, faz uma avaliação, depois é aplicada a prova de redação do Enem e eles precisam fazer mais uma vez esse curso com uma nova atualização, tradicionalmente em fins de semana, no sábado e no domingo inteiro, com uma carga horária também exaustiva, e depois fazem novamente uma outra avaliação para só então começar a correção efetiva. E ainda durante a correção são vigiados. Eu uso aqui o termo vigiados não no sentido pejorativo, né? São monitorados, supervisionados constantemente por profissionais também e ainda mais capacitados e experientes para que se entregue, sobretudo, uma nota justa. Eventualmente, pode acontecer de haver algum problema técnico, não é? Como nós vimos nas várias notícias do Enem de 2023, a nota foi muito baixa ou não apareceu, apareceu um dia e no outro dia a nota estava diferente. Esses aspectos aí de logística podem acontecer eventualmente com uma pessoa ou outra, mas a regra é que seja um processo bastante justo, transparente, democrático para todos. E realmente tem sido, né? Então, sabendo que são feitas redações, as redações são avaliadas virtualmente, quem as corrige são dois avaliadores independentes. Um não conhece o outro, muitas vezes são de lugares totalmente diferentes, talvez nunca nem tenham se visto na vida, né? Porque é um processo realmente muito sigiloso, né? O que a gente ouve contar por aí é que é um processo sigiloso, não pode haver, a pessoa não pode se identificar enquanto está corrigindo, é uma grande coisa, ok? Isso aí é importante falar, né, que a gente mencione esse processo, porque isso ajuda os avaliadores a falarem a mesma língua. Então, a nota que um avaliador do Paraná estabelece para uma redação é a mesma nota que um avaliador da Paraíba também atribui. É a mesma nota que um corretor do Mato Grosso do Sul faz. Isso é importante. Demonstra seriedade por parte do Ministério da Educação, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e também a banca de correção, que agora é organizada pelo SEBRASP, né? Centro Brasileiro de Avaliação e Seleção de Pessoas. Se eu não me engano, é essa a sigla. Depois, então veja aí um exemplo de avaliação. Nós temos um corretor, né, um avaliador, a propósito, né? Se eu falar corretor, desconsidere. O nome do profissional é avaliador, certo? O tratamento que se tem é avaliador, porque esse profissional ele não corrige o seu texto. Quem corrige o seu texto é seu professor lá, porque ele corrige a gramática e tal, orienta e etc. Né? O que o avaliador faz é só colocar a nota, ele só julga o texto. Mas, enfim, vamos tomar corretor e avaliador como sinônimos para facilitar o trabalho, ok? O primeiro avaliador deu 800, o segundo avaliador deu 840 para a nota. Naturalmente, a nota será
820. Veja que é a média aritmética. Então, você soma essas duas notas, né? E então, a divide por 2, já que são dois avaliadores, chega-se então à nota final. Então, com base nisso, você consegue ter uma ideia do que aconteceu na sua nota quando a redação chegar. Se você tirou 960, o que pode ter acontecido? No primeiro quadro possível, o corretor 1 deu 960, o corretor 2 deu 960, dividido por 2, 960. Ou, no segundo quadro possível, o corretor 1 deu 920, o corretor 2 deu 1000, com a média aritmética das duas notas 960. Né? Então é relativamente fácil identificar essa nota. Pode acontecer de haver a chamada discrepância, que é uma divergência de notas. Por mais que os corretores falem a mesma língua, por mais que seja um curso bastante completo e bastante cansativo, exaustivo, com muita orientação e muita vigilância, quem corrige a redação é uma pessoa. Pessoas falham. No caso do Enem, considera-se que a nota é divergente quando ela é superior a 100 pontos. Então, se um avaliador dá uma nota diferente do outro avaliador e essa diferença é de mais de 100 pontos, é problema. Mas é evidente que existe essa margem. Pode ser que um corretor atribua 1000 e outro 960. E é isso mesmo. Talvez o corretor que deu nota 1000 deixou passar um pequenino detalhe. Né? Ou pode ser que o corretor que deu 960 tenha sido um pouco mais rigoroso em um ponto aqui ou ali. E é isso mesmo. É isso que faz a correção ser tão interessante, tão intrigante. Essa multiplicidade de avaliações, né? Isso torna o processo, de certa maneira, até hegemônico. Essa é curioso e paradoxal, né? Mas é a heterogeneidade de avaliadores que faz o processo ser tão homogêneo. Em algum momento ou outro, isso pode discrepar, é natural e normal, né? Também pode ser que haja essa divergência quando em uma competência a diferença de avaliação seja de 80 pontos ou mais. Então, na competência 1, se um corretor deu 200 e o outro corretor 160, tudo bem. Mas se um corretor atribuiu 200 e o outro atribuiu 120, já é uma nota que merece um cuidado específico, certo? Sabemos que a nota é atribuída a partir da média dos dois avaliadores. Quando houver a diferença de 100 pontos na nota total ou de 80 ou mais em uma competência, é feita a avaliação por um terceiro avaliador. Como funciona nesse caso? Veja um esquema. O primeiro corretor deu 800, o segundo 920. A diferença de pontos é aqui de 120, ultrapassou 100. Isso significa que é uma distância muito marcante. Precisa que isso fique mais aproximado. Então, entra em cena um terceiro avaliador que vai fazer a avaliação tradicionalmente como os outros dois fizeram. Esse exemplo aqui, nesse exemplo, o corretor atribuiu 720. Quais notas mais se aproximam? 800 e 720. Isso significa que a nota do terceiro, né, desse segundo avaliador, foi desconsiderada. Considera-se, portanto, a média aritmética da soma de 800 mais 720 dividido por 2. E aí você sabe que a nota nesse caso seria 760. Veja que ela é realmente mais homogênea, né? Mais apropriada do que a diferença de 920. O que faz sentido, né, pessoal? Porque, repare, um atribui 800 e o outro 720. É mais lógico, é mais coerente. Esses dois corretores têm mais consistência, têm mais coerência. Então podemos afirmar com certa segurança que esse segundo corretor não corrigiu a redação tão bem assim. Gente, pode acontecer, não é porque os avaliadores são negligentes e são aloprados e mocorongos e sacanas, não. Pode ser que esse corretor não esteja num bom dia e ele leu um certo parágrafo e não entendeu também um argumento, talvez a letra esteja tão difícil naquele trecho que passou uma palavra-chave e ele deixou escapar.
né, foi muito rigoroso em um determinado momento porque percebeu uma inconsistência. Isso acontece. E em nada vai prejudicar o participante porque vai haver uma nova avaliação. Mesmo diante desse quadro, gente, pode acontecer de haver ainda discrepância. A nota do primeiro, do segundo e do terceiro avaliador são bastante discrepantes. O que fazer nesse caso? Vem uma nova banca, agora composta presencialmente, né, diz-se presencialmente, por 3 avaliadores. Entre esses 3 avaliadores, um é um supervisor muito experiente, né, que é capacitado para resolver situações como essas. E aí você vê, no primeiro corretor atribui 800, o segundo 920, é uma diferença de 120 pontos. Então, essas duas notas já são discrepantes. Aí vem um terceiro corretor cuja nota foi 680. A diferença de 680 para 800 é de 120 pontos. E para 920, ainda mais. Né? É uma diferença aí de 240 pontos. As 3 notas são descartadas. Tem alguma coisa acontecendo aí que não está bacana. 3 avaliadores mais experientes, com mais tempo de correção, que tenham um desempenho muito mais satisfatório, vão fazer a leitura desse texto e definir a nota final. Aqui no caso em questão, por exemplo, a nota foi 760. Você consegue perceber aí que existe, então, muita preocupação do exame em garantir uma nota justa. Isso é muito maravilhoso, sem dúvida. Entendido? Outro ponto, pessoal. Participantes surdos ou disléxicos, esse pedaço aqui pode desconsiderar. Eu vou apresentá-lo na página seguinte. Participantes surdos ou disléxicos podem ter uma avaliação especializada. Sabe-se que, além de se tratar de uma prova de cunho nacional, o Enem é uma prova também inclusiva, porque com o passar dos anos foi favorecendo muito a participação de todos os jovens, de todos os estudantes brasileiros, né, que precisam dessa prova para medir seu conhecimento e acessar as vagas no ensino superior. Com o tempo e com a legislação foram sendo incluídos novos e novos métodos de avaliação especializada. Então, hoje, há uma avaliação especial para a redação de participantes surdos, para a redação de participantes disléxicos, para redações de participantes com autismo, certo? O que é importante dizer? Na inscrição, o participante precisa solicitar esse atendimento especializado, certo? Você precisa ter um laudo comprovado por uma equipe médica que demonstre realmente esse participante tem isso, isso, isso. Não é só chegar e me dar uma prova diferente aí, ok? Então, se você tiver uma dessas condições, né, e dependendo em maior ou menor grau, pode pedir alguns atendimentos especiais para que você consiga fazer essa prova com serenidade. Esses atendimentos especiais, correção específica, também há outras formas de atendimento, como a prova em Libras. Nesse primeiro exemplo aí, você está vendo só um exemplo disso, né? Também pode se solicitar a prova super ampliada, que está um exemplo, né? Ela realmente tem a prova ampliada e a super ampliada com as letras bem maiores para quem tem baixa visão. Existe prova em braille, você pode solicitar que alguém leia a prova para você, que alguém transcreva as respostas para você, certo? Sempre comprovando a necessidade dessa condição, desse pedido especial, ok? E com certeza os resultados são o mais justos possíveis, porque há uma equipe de profissionais no país inteiro lutando para que essa prova aconteça bem. E é bonito isso nesse processo, né, gente? Porque ninguém quer prejudicar ninguém. Todos fazem o seu trabalho com muito empenho, com muito zelo, com muita dedicação. É bonito isso. Eu me sinto muito atraído por isso. E uma outra questão importante que pode ter vindo à sua mente é o título. Vou ter que pôr título? Eu trago aqui para vocês o que o próprio INEP diz sobre a questão do título. Esse trecho está lá na cartilha do participante. Todos os anos ela vem para os participantes, um mês antes da prova.
E a do ano passado disse o seguinte: o título é um elemento opcional na produção da sua redação. Assim, embora seja considerado linha escrita, não é avaliado em qualquer aspecto relacionado às competências da matriz de referência. No entanto, o título pode levar a atribuição da nota zero à redação caso apresente alguma característica passiva de anulação. Desenhos, sinais gráficos, como estudaremos vindouramente, né? Já na próxima aula. Pessoal, veja, o título é opcional, ele não é avaliado. Então, você pode pôr título sem problema nenhum. Se o seu título estiver lindo, bom para você. Se ele estiver feio, bom para você. Nossa, que título brilhante! Não há na grade de correção nenhum momento, nenhuma pontuação, nenhuma referência a título. Então, estando o título bom, estando o título ruim, não quer dizer nada. Você vai, na verdade, perder uma linha. Então, quem tem sempre dificuldade, porque falta duas linhas, a pessoa termina a conclusão no sufoco, porque às vezes não sabe se vai dar ou se não vai dar, talvez seja interessante não por título, porque você aí vai ter pelo menos mais uma linha, duas para quem salta linhas, sobrando para o caso de uma necessidade de estender um pouco a conclusão, um argumento, trabalhar um pouco melhor. Porque nada, gente. Boa parte dos candidatos perdem duas linhas, dos participantes perdem duas linhas quando põe título, né? A linha do título e a de baixo, que geralmente se salta uma linha entre título e introdução. Não precisa, mas é bom porque fica bonito. O ideal é não pôr título. Você vai ganhar aí pelo menos uma linha a mais, que pode favorecer a argumentação. Então, pense com carinho nesse ponto, ok? Bem, gente, então nós vamos ficando por aqui no nosso terceiro bloco. No próximo e último bloco, nós vamos ler uma redação que teve nota 1000 anteriormente e observar alguns desses pontos sobre os quais falamos até o momento. Até já!